Entrevista com Carlos Eugênio Clemente, que desde 1966 militou na ALN, Ação Libertadora Nacional, que foi uma das organizações de esquerda que mais resistiu à ditadura militar. Carlos Eugênio é considerado um sobrevivente dessa época. Ele veio ao lançamento do livro sobre Marighella aqui na Livraria da Travessa. Carlos Eugênio, como é que foi essa convivência que você teve com Marighella? Olha, Jorge, eu conheci o Marighella, eu era um garoto, eu tinha 15 anos de idade, através de Alex de Paula Xavier Pereira, que era um ano mais velho que eu, mas era meu grande amigo. Fomos, inclusive, estudamos na mesma sala no Colégio Pedro II, e ao conhecer Marighella, eu decidi que realmente a minha vida ia ser dedicada à luta pela liberdade, à luta pelo socialismo, pela libertação nacional, que era o que Marighella pregava. Por que eu resolvi isso? Porque primeiro eu vi logo que conheci Marighella, que ele era um homem que vivia aquilo que pregava. Era o homem que não só vivia aquilo que pregava, como não pedia ninguém para ir na frente. Ele ia na frente, e nós tivemos toda uma juventude aqui do Colégio Pedro II, de vários outros colégios secundaristas, que resolveram seguir Marighella. E eu fui um desses, coisa do qual eu me orgulho, marcou minha vida até hoje, marcou minha vida até o último suspiro, e não podia deixar de estar aqui no lançamento do livro do Mário Magalhães, que fez um estudo profundo durante 9 anos. Ele pesquisou, e não li o livro ainda, mas sei que no mínimo é um livro de uma seriedade imensa. Como é que você conseguiu sobreviver e escapar da repressão política naquela época? Em primeiro lugar, eu acho que eu devo a minha sobrevivência aos meus companheiros. Por quê? Porque a quantidade de companheiros que era torturada para revelar onde eu estava, e a grande maioria deles nunca revelou. Então eu devo isso aos meus companheiros que, sofrendo as mais terríveis torturas, sofrendo todo tipo de tortura nas mãos da repressão militar, eles seguravam e não diziam onde eu estava. Eu passei na clandestinidade muitos anos. Eu entrei nos primórdios da ALN, quando nem se chamava ALN ainda, era o Grupo Marighella, em 1966, que ainda foi o ano de preparação da luta armada. Fiquei em 67, 68, 69, 70, 71, 72, saí do Brasil em 73. A partir de 1970, como dirigente, como comandante militar da Ação Libertadora Nacional, com todos os cartazes com a minha fotografia. Em todo lugar que eu entrava tinha a minha fotografia, me chamando de terrorista. E, na verdade, eu fazendo as contas, assim, eu vendo estatisticamente, eu fui um dos companheiros menos abertos. Agora, por que eles fizeram com isso? Por que meus companheiros me preservaram? Por que meus companheiros sob tortura não revelaram? Eu acho que, sobretudo, porque eram companheiros, primeiro, dedicados à causa da gente, e segundo, porque eles não queriam que eu fosse lá sofrer o que eles estavam sofrendo. Então é uma manifestação mais linda e mais pura de solidariedade. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu sobrevivi por isso. Depois, evidentemente, também os anos vão passando e você vai adquirindo todo um sistema de atuação, você vai aprendendo os truques de viver na clandestinidade. Eu fiz um treinamento de contra-guerrilha, de anti-contra-guerrilha no Exército Brasileiro, sob a orientação de Marighella, que me mandou servir o Exército e ir para o Forte Copacabana, onde tinha um treinamento anti-guerrilha. Você foi infiltrado, então, no quartel do Exército? Eu tive a orientação de Marighella de servir o Exército, porque eu fui chamado para servir o Exército. E eu tinha como escapar, mas ele falou não, porque tinha lá uns coronéis amigos da família que podiam me arranjar minha baixa. Mas ele disse, não, você vá lá. E você vai lá para aprender como raciocínio militar. Você vai lá não só para aprender a tirar, que aprender a tirar você pode aprender até num stand de tiro, num curso de tiro. Eu quero que você vá lá aprender como pensa um militar, porque nós vamos precisar que alguns companheiros nossos tenham essa formação militar. E fui para o Forte Copacabana, onde tinha treinamento contra a guerrilha, participei, fui considerado, ganhei uma medalha no Forte Copacabana, como melhor soldado do Forte Copacabana, e
O que não era muito difícil, porque eu acho que eu devia ser o único soldado que estava fazendo aquele treinamento sério, né? Estava servindo o exército seriamente. Não é? Eu estava realmente imbuído dessa necessidade. Então fiz o meu treinamento e os anos iam passando e eu ia aprendendo, né? Então, aos poucos, eu adquiri toda uma série de normas de segurança, o que fazer, de como me proteger, mas, essencialmente, Jorge, eu fui... A minha sobrevivência é uma obra dos meus companheiros. Você já escreveu 3 livros de memórias sobre essa época da repressão. É uma pessoa super benquista, uma pessoa super agradável, bem-humorada. Não me lembra nada, nenhum guerrilheiro daquela época, né? Um guerrilheiro que tinha, né, dentro de que a gente imagina, uma ortodoxia, um comportamento rigoroso, etc. Como é que essa pessoa, assim, tão humana, é capaz de participar de um atentado a um empresário, Henning Boylissen, que você participou? Bom, em primeiro lugar, o Boylissen, ele não era um empresário apenas. Ele era um ser humano, um cidadão, como diz até o nome do filme que foi feito sobre ele, Cidadão Boylissen, onde aquelas conclusões que a gente tem que chegar na vida, que não basta ser cidadão, né? Você pode ser cidadão e ser um canalha, né? Então é por isso que até hoje eu não luto só por cidadania, não, eu luto por muito mais do que cidadania. Então o Boylissen, ele era um ser humano, um dinamarquês que chegou aqui, se tornou um empresário bem sucedido e que resolveu participar daquela guerra. Então ele era um participante daquela luta, do lado da direita, do lado da repressão. Ele organizava a caixinha dos empresários brasileiros que contribuíam para o financiamento da repressão, né? A gente vê no filme, a gente vê inclusive Delfim Neto, que hoje em dia estão até tentando recuperar o Delfim Neto, né? O Delfim Neto estava lá nas reuniões que o Boylissen promovia, em que ele ia lá contar as peripécias do milagre econômico e pedir para os empresários darem dinheiro para financiar a repressão. Então financiavam a repressão e o Boylissen ia mais do que financiar a repressão. O Boylissen assistia torturas e se comprazia com elas, né? Nós sabemos que no filme do Chaim Litevski, uma funcionária da escola primária dele diz que está lá marcado, mostra lá para o Chaim, marcado na ficha do Boylissen, dizendo que quando tinha companheiros dele, colegas dele de turma, que eram castigados, ele ficava de longe, se comprazendo, tendo prazer com a punição dos seus coleguinhas. Então isso ele trouxe para cá, para o Brasil, ele trouxe para a vida dele de adulto e de empresário. Então o Boylissen, ele não foi justiçado porque ele era um empresário, ele foi justiçado porque ele era um financiador da repressão e da tortura, e além disso ele assistia e se comprazia com a tortura de companheiros e companheiras, né? Nós temos vários companheiros e companheiras que reconheceram ele, né? E que nos disseram, olha, tem um camarada assim, com a descrição física dele que assiste às torturas. E todos os companheiros diziam que ele assistia com cara de prazer. Quer dizer, não só ele era favorável àquele golpe, que foi um golpe violento, né? Porque a gente pensa assim, hoje em dia a pessoa que não viveu aquela época diz assim, puxa, mas que ato violento justiçar alguém, né? Matar alguém, claro. Agora, o que será a origem de tudo isso? A origem de tudo isso é que em 31 de março, um processo de paz e um processo democrático que vinha desde o final da Segunda Guerra Mundial, passando por vários governos, passando pelo governo Dutra, o governo Getúlio, depois Juscelino, depois Jânio Quadros e finalmente João Goulart, presidente eleito e legítimo, é interrompido esse processo democrático por um golpe de Estado militar, comandado pelos civis. Quer dizer, se rasgam a Constituição, se mete as botas na porta do Congresso, se caça todo mundo, se prende, se tortura. Então, ao povo brasileiro restava uma coisa, restava reagir, restava organizar uma resistência. E uma resistência que, por obra e graça da ditadura, teve que ser armada. Um humanista, como eu sou um humanista, como o Marighella era um humanista, a gente não escolhe as armas porque gosta de usar armas. Nós lutamos pela paz, nós lutamos pela liberdade. Agora, quando não nos deixam alternativa,
a gente vai e também pega em armas. Então, essa seria então, pegar em armas, você acha que foi a melhor saída na época? Foi a única. Se foi a melhor, eu até considero que sim, mas essencialmente foi a única saída. Porque, pela Lei de Segurança Nacional, 3 pessoas não podiam se encontrar numa esquina, que era considerado subversão. Não se podia organizar grêmio, não se podia fazer greve, não se podia protestar, não podia ir para a rua. Então não restou uma alternativa. Então a alternativa da esquerda foi usar as mesmas armas que a direita usou primeiro. Então tem uma coisa que chama-se legítima defesa. E a legítima defesa foi que nos levou à luta armada e que nos levou ao justiçamento de Henning Bollesen. Não foi um empresário que foi justiçado. Se ele fosse um sapateiro, ele seria justiçado da mesma maneira. E estivesse organizando a caixinha da Operação Bandeirantes, a caixinha da tortura, e estivesse indo assistir companheiros serem torturados. Hoje a Comissão da Verdade se prepara para trazer à tona os crimes que foram praticados na ditadura pelos agentes de Estado. Frequentemente as pessoas afirmam que queriam vir à tona os crimes praticados pelos opositores do regime. Como é que você enfrenta esse raciocínio, essa lógica? Em primeiro lugar, não considero crime você pegar em armas contra quem pegou em arma primeiro, né? Em segundo lugar, nossos companheiros já foram julgados. Eu mesmo fui julgado, a revelia Machui. Eu fui condenado a 124 anos de prisão e pena de morte pedida. Oficialmente, vocês sabiam, caros ouvintes, que no Brasil já teve pena de morte? Foi instituído pela ditadura, pena de morte. Eu fui um dos 5 nesse país que teve a pena de morte pedida. Então nós já fomos julgados. Nós fomos julgados e mais. Como não temos vergonha do que fizemos, está tudo publicado. Vocês querem saber o que eu fiz? Leiam, comprem o Viagem à Luta Armada da Best Bolso, o Nas Trilhas da LN da Bertão Brasil, ou o terceiro livro que vai sair em breve, não sei ainda por qual editora, porque estou com as 3 ofertas, estou discutindo. Então, a quantidade de teses de doutorado, de dissertações de mestrado que tem e de entrevistas que eu dei, outro dia mesmo dei entrevista para o Geneton Moraes Neto na Globo News, não escondi nada, tudo que ele me perguntou eu respondi. Então o nosso lado não tem nada escondido, não temos esqueletos no armário. Quem tem esqueletos no armário é quem assaltou o poder do Estado, tomou o Estado entre as mãos, bateu, prendeu e torturou filhos do povo brasileiro. E desapareceu com um monte deles e que até hoje não vem a público dizer o que aconteceu. Querem investigar o quê? É só comprar meu livro. Quer me chamar para uma entrevista? Onde me chamarem eu vou. Eu nunca recusei nesse país de falar. Pode chegar e me chamar que eu vou, eu falo. Não tem problema, né? Nós não estamos escondendo nada, nós não temos esqueleto no armário. E você acha então, com a Comissão da Verdade, que há realmente uma chance de se virar essa página da história do Brasil, ou essa ferida vai ficar aberta ainda por muitos e muitos anos? Se a Comissão da Verdade conseguir chegar ao ponto de colocar, elencar e criticar todos os crimes que foram cometidos no período da ditadura, estaremos prontos para virar as páginas e ir em frente e construir um Brasil democrático, um Brasil de paz. Agora, se essas páginas ainda estiverem manchadas de sangue, não tem como virar, porque o sangue não deixa a gente virar. E ninguém vai botar essa história para debaixo do tapete, porque é prejudicial para todo mundo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Não tem coisa pior do que a gente botar embaixo do tapete tudo isso. Por que o Brasil enfrenta até hoje, tanto tempo depois, mais de 40 anos depois da ditadura, esse problema? Porque não esclareceu esses crimes? Porque a direita se recusa a contar. Como aqui no Brasil não houve assim uma queda da ditadura e a substituição por um governo democrático, o que houve aqui foi o que eu chamo de uma transmutação de uma ditadura violenta, que foi se transformando e dando liberdades democráticas. Acaba que o sistema que nós temos hoje é praticamente continuação, com liberdades democráticas, mas as mesmas pessoas que estavam no poder na época estão no poder hoje. Poder, quando eu digo, não é governo, é poder. Poder econômico, poder político, poder social. Então, na verdade, não teve assim como em outros países que a gente conhece, até mesmo aqui perto, na Argentina, no Chile, uma queda nítida e clara da ditadura. O general Videla na Argentina está preso.
Por quê? Porque lá a ditadura caiu realmente, foi substituído por um sistema democrático. Aqui não, aqui foi esse jeitinho brasileiro que foram acertando, aquela distensão lenta e gradual do Geisel, que foi dando certo, a classe política brasileira aceitou esse estado de coisas. A sociedade também, não? A sociedade nem sabia muito bem o que estava acontecendo. Concordo com o que realmente acabou deixando acontecer, mas na verdade nem muito estava informada, porque aqui nesse país, uma das coisas que a ditadura fez durante os 21 anos que aí ficou, foi convencer as pessoas que política é para os políticos profissionais, que ninguém tem que se meter em política. Então nessa época, começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, a população estava afastada da política. Fazia anos que não votava, tem gente no Brasil que só foi votar com 50 anos de idade, né? Para presidente da República. Então, essa forma brasileira que foi encontrada pela classe dominante brasileira de transformar, de transmutar aquele sistema ditatorial num regime que eu chamo, quer dizer, não é uma definição minha, a definição, gosto sempre de dar o crédito, é de um intelectual, de um professor da Universidade Nacional de Brasília, que se chama, o que nós temos aqui, na verdade, é uma democracia domesticada. E essa democracia domesticada, cada vez que o militar espirra, o pessoal treme de medo e volta para casa. Muito obrigado, hein? Valeu, bicho.